Se você acha que as matas do Nordeste são apenas um refúgio de sombra e frescor, é porque nunca ouviu falar da comadre Fulozinha. Dizem que ela aparece como um sussurro entre as folhas, uma sombra ligeira entre as árvores, sempre à espreita daqueles que ousam desrespeitar a floresta. Mas cuidado, nem todo encontro com essa criatura mística termina bem. Seu castigo pode ser sutil como um assovio que te faz perder o rumo, ou cruel como chicotadas de ortiga ardendo na pele. Muitos caçadores e viajantes aprenderam do pior jeito que a natureza tem seus próprios juízes. E a comadre Fulozinha é uma das mais impiedosas. Para quem age com respeito, ela pode ser generosa, até aceitando presentes como fumo, mel e mingau. Mas se você for atrevido o bastante para chamá-la de caipora ou tentar enganá-la, seu destino pode ser o desaparecimento sem vestígios na densa vegetação da Mata Atlântica. Afinal, quantas lendas você já ouviu de crianças desobedientes que sumiram sem deixar rastro? Agora, resta a pergunta: você está pronto para conhecer a história dessa guardiã vingativa da floresta? Porque depois de ouvir sua lenda, talvez pense duas vezes antes de se aventurar sozinho na zona da mata. No coração do folclore brasileiro, especialmente no Nordeste, existe uma entidade que inspira respeito e temor à comadre Fulozinha. Conhecida também como Mãe da Mata, ela não é apenas uma história para assustar crianças. É uma verdadeira protetora da natureza, um espírito que vela pela floresta e pune aqueles que ousam desrespeitá-la. Suas origens estão envoltas em mistério, mas seu poder é inquestionável. Quem a encontra jamais esquece sua presença, seja pelos assovios misteriosos que ecoam entre as árvores ou pelas travessuras que ela prega em quem não lhe agrada. Diferente de outras figuras do folclore, como o Curupira e a Caipora, a comadre Fulozinha tem uma identidade própria e não gosta de comparações. Aliás, chamá-la de caipora é um erro grave que pode levar a castigos sobrenaturais que vão muito além de um simples susto. Dizem que seus chicotes de ortiga deixam marcas ardentes e que seus longos cabelos negros são uma arma mortal para quem desrespeita a floresta. Os antigos contam que ela se move silenciosa entre as árvores da Mata Atlântica, vigiando cada passo dos que entram em seu território. Seus domínios se estendem por toda a zona da mata, onde a floresta ainda resiste ao avanço humano. Quem conhece a lenda sabe que não se deve adentrar esses lugares sem respeito. Se um viajante ou caçador se deparar com sinais estranhos, pegadas que desaparecem, árvores marcadas por arranhões ou um assovio que parece mudar de direção, é melhor não insistir. A comadre Fulozinha está por perto, observando, decidindo se você merece um guia ou um castigo. A lenda da comadre Fulozinha tem muitas versões, mas uma das mais contadas no Nordeste fala de uma menina que sempre teve uma conexão especial com a natureza. Desde pequena, gostava de brincar entre as árvores, conversar com os animais e explorar os segredos da floresta. Alguns dizem que ela se perdeu na mata e nunca mais voltou. Outros afirmam que foi levada por forças sobrenaturais para se tornar a protetora da natureza. O que se sabe é que, de alguma forma, ela se tornou uma criatura mística, unindo-se à própria essência da floresta e assumindo o papel de guardiã. Diferente das outras crianças, ela nunca teve medo do escuro ou dos sons misteriosos da mata. Pelo contrário, sentia-se parte daquele mundo, como se os ventos lhe contassem histórias e as árvores a acolhessem como uma filha. Com o tempo, sua presença passou a ser sentida em cada canto da Mata Atlântica, e sua lenda começou a se espalhar entre os moradores da zona da mata. Muitos acreditam que sua transformação foi um tipo de presente ou um destino inevitável, tornando-a um espírito da floresta capaz de proteger e castigar com igual intensidade. Embora tenha sido criança um dia, a comadre Fulozinha não tem a inocência daqueles tempos. Seu olhar agora é afiado como o de uma coruja, observando o invasor. Seus movimentos são ligeiros como os de uma jaguatirica espreitando sua presa. Quem entra na floresta sem respeito
Pode sentir sua presença de formas sutis, um frio inesperado, um sussurro no ouvido, ou um assovio misterioso que confunde a direção. Mas será que ela ainda guarda alguma lembrança de sua vida humana? Ou será que o tempo a tornou apenas uma sombra vingativa entre as árvores? A comadre Fulozinha não é apenas um espírito errante da floresta, mas sim uma protetora incansável da natureza. Assim como o curupira e a caipora, ela age para defender a fauna e a flora, punindo aqueles que desrespeitam a mata. No entanto, é preciso cuidado, embora tenha semelhanças com essas figuras do folclore. Ela não gosta de ser chamada de caipora. Quem comete esse erro pode acabar sentindo na pele seu castigo sobrenatural, seja por meio de chicotadas de ortiga ou por um sumiço inesperado dentro da mata. Seu poder se manifesta de diversas formas. Caçadores que invadem seus domínios encontram trilhas que levam ao nada, armadilhas que desaparecem, ou mesmo desaparecimentos misteriosos que jamais são explicados. Algumas histórias falam de homens que entraram na floresta com más intenções e nunca mais voltaram. Outros dizem que ouviram seu assovio misterioso e, em questão de minutos, estavam completamente perdidos, girando em círculos sem conseguir encontrar o caminho de volta. O recado é claro: a comadre Fulozinha não perdoa quem fere a floresta. Mas nem todos precisam temê-la. Aqueles que respeitam a mata, que entendem seu valor e sua riqueza, podem contar com sua ajuda. Dizem que viajantes e caçadores que entram na zona da mata com boas intenções podem até receber seu auxílio, mas apenas se souberem como agradá-la. Pequenos gestos de respeito, como evitar cortar árvores desnecessariamente ou cuidar dos animais, fazem toda a diferença. No entanto, um único deslize pode transformar uma visita tranquila em um pesadelo sem saída. Apesar de sua natureza misteriosa e implacável, a comadre Fulozinha não é completamente inacessível. Como todo espírito da floresta, ela pode ser apaziguada ou até mesmo conquistada com as ofertas certas. Os antigos dizem que, se você deseja entrar na mata sem problemas, ou até receber sua ajuda, deve levar presentes. Mingau de aveia, mel, fumo e confeitos são alguns dos agrados preferidos da guardiã. Se forem deixados em um local tranquilo da floresta, ela pode aceitá-los e garantir uma passagem segura para o visitante. Os caçadores mais experientes conhecem essa regra e a seguem à risca. Muitos afirmam que, ao fazerem as ofertas corretas, a comadre Fulozinha os guiou até suas presas ou os ajudou a encontrar o caminho de volta para casa quando estavam perdidos. Mas não pense que qualquer migalha será suficiente. A oferenda precisa ser feita com respeito, como um verdadeiro tributo à protetora da natureza. Deixar presentes e, ao mesmo tempo, agir com desrespeito à floresta pode ser um erro fatal. Por outro lado, se alguém entrar em seu território sem trazer nada, ou, pior ainda, tentar enganá-la, as consequências podem ser severas. Alguns dizem que a floresta se torna um labirinto sem saída. Outros contam que escutaram assovios misteriosos que os levaram direto para o perigo. Há até quem jure que viu sua própria oferenda desaparecer diante dos olhos, apenas para, momentos depois, sentir um puxão no cabelo ou um arrepio que gelou os ossos. Quando se trata da comadre Fulozinha, o respeito nunca é opcional, é a única garantia de que você sairá da floresta inteiro. A comadre Fulozinha pode ser tanto uma aliada quanto uma grande encrenca para quem entra na mata. Quando está satisfeita, pode até ajudar os viajantes. Mas se não for agradada, ou pior ainda, se for desrespeitada, seu lado travesso e vingativo aparece. Suas travessuras são conhecidas entre os moradores da zona da mata, e qualquer um que se aventure sem cautela pode ser alvo delas. Ela pode fazer com que cavaleiros se percam no caminho, provocar tropeços inesperados ou amarrar os rabos dos animais de quem ousa desafiá-la. Para aqueles que acham que isso é apenas uma brincadeira inocente, é melhor pensar duas vezes. Suas punições podem ser sutis no início, mas logo se tornam verdadeiros castigos sobrenaturais.
Um caçador que se gaba de suas façanhas pode ver sua pólvora desaparecer misteriosamente. Um madeireiro que desmata sem permissão pode encontrar seu machado embotado ou suas ferramentas sumirem no ar. E se alguém realmente a enfurecer, pode acabar ouvindo assovios misteriosos que parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo, um aviso claro de que algo pior está por vir. Os mais desavisados podem até ignorar os primeiros sinais, mas a comadre Fulozinha sempre tem um truque extra guardado. Há relatos de pessoas que, depois de um encontro com ela, passaram dias desorientadas, sem saber como saíram da mata. Outros falam de noites sem fim, com sombras que se movem ao redor da fogueira e cochichos no vento. Dizem que, para evitar esse destino, basta respeitar a floresta e reconhecer sua presença. Mas será que todos conseguem perceber os sinais antes que seja tarde demais? Se existe um som que faz qualquer um prender a respiração no meio da mata, é o assovio misterioso da comadre Fulozinha. Ele pode parecer distante, quase um chamado suave misturado ao vento, ou surgir tão próximo que parece estar bem ao lado do ouvido. Mas não se engane se o assovio soa perto, ela está longe se parece distante. Então, é melhor ter cuidado porque ela está muito perto. Muitos viajantes aprenderam essa regra do jeito mais difícil, após passarem horas vagando sem rumo, completamente desorientados. Esse fenômeno não é apenas uma pegadinha para assustar desavisados, é um teste. A comadre Fulozinha usa o som para confundir aqueles que tentam desrespeitar seus domínios. Os antigos dizem que, se alguém escutar um assovio vindo de um lado e virar para olhar, pode dar de cara com nada além da escuridão da floresta. Mas se ouvir o assovio atrás e continuar andando sem olhar para trás, pode ser um sinal de que a guardiã decidiu deixá-lo ir. O problema é que, na hora, ninguém sabe qual é a escolha certa. Os caçadores experientes recomendam que, ao ouvir os assovios misteriosos, a melhor opção é ficar parado e esperar alguns minutos antes de seguir caminho. Correr pode ser um erro fatal, já que a floresta parece mudar de forma quando a comadre quer brincar com sua presa. O que antes era uma trilha clara pode se transformar em um corredor sem saída, e o que parecia um atalho pode levar diretamente ao desconhecido. Então, se um dia você estiver na mata e ouvir um assovio que não consegue explicar melhor, fingir que não escutou e seguir respeitosamente seu caminho. Se as travessuras da comadre Fulozinha já são o bastante para deixar qualquer um de cabelo em pé, seus castigos sobrenaturais são ainda mais temidos. Quem desrespeita a floresta, machuca os animais ou ousa desafiar a guardiã, pode enfrentar punições que vão muito além de sustos. O mais comum é o chicote de ortiga, cujas marcas ardem por dias sem explicação. Mas há quem diga que seu próprio cabelo, longo e negro, também pode se transformar em um chicote, enroscando-se na vítima como se tivesse vida própria. Algumas pessoas relatam experiências ainda mais assustadoras. Dizem que certos caçadores arrogantes, depois de ignorarem os sinais da comadre, simplesmente desapareceram na mata sem deixar vestígios. Outros foram encontrados dias depois, desorientados, incapazes de explicar como haviam se perdido. Há até casos de viajantes que acordaram em lugares impossíveis, longe de onde estavam antes, como se tivessem sido levados por mãos invisíveis. Seja como for, ninguém que desafiou a comadre Fulozinha saiu ileso. Os moradores mais antigos da zona da mata ensinam que há uma única forma de evitar essas punições: respeito. Não tente enganá-la, não a provoque e, principalmente, não duvide de sua existência. Muitos já tentaram e pagaram caro por isso. Afinal, a floresta tem suas próprias leis e seus próprios juízes, e a comadre Fulozinha está sempre de olho. Você pode até não vê-la, mas ela vê tudo o que acontece em seus domínios. E se decidir que você merece um castigo, pode ter certeza de que será inesquecível. A comadre Fulozinha
Não é apenas uma lenda distante, há muitas histórias de pessoas que garantem ter tido encontros diretos com ela. Crianças desobedientes, caçadores teimosos e viajantes desatentos são os principais alvos de sua presença. Em algumas dessas histórias, ela prega sustos leves, apenas para lembrar quem manda na floresta. Mas em outras, sua aparição pode ser um presságio de algo muito mais sombrio. Afinal, há relatos de crianças que desapareceram misteriosamente após desafiá-la, sem que jamais fossem encontradas. Um dos episódios mais conhecidos fala de um menino que ignorou os avisos da avó e entrou sozinho na mata. Ele dizia não acreditar na comadre Fulozinha, zombando de quem contava sua história. No meio da noite, a família acordou com um barulho estranho e, ao saírem para procurar o garoto, o encontraram no telhado da casa, sem saber como havia parado lá. Outra lenda conta de uma menina que resolveu explorar a floresta sem avisar ninguém. Nunca mais voltou, e sua voz foi ouvida entre as árvores por dias, como um eco pedindo ajuda. Esses casos fazem parte do imaginário popular, mas são levados a sério por quem vive próximo à mata. Os mais velhos ensinam que, se uma criança insiste em desobedecer, basta mencionar a comadre Fulozinha e o medo faz o resto. Para os adultos, a lição é ainda mais clara. Não brinque com aquilo que não entende, pois a floresta sempre cobra seu preço. No final das contas, seja através de um assovio distante, de pegadas que desaparecem na terra ou de um arrepio sem explicação, a comadre Fulozinha sempre encontra uma forma de mostrar que está por perto. A comadre Fulozinha pode ser apenas uma lenda para alguns, mas para aqueles que conhecem os mistérios da Mata Atlântica, ela é uma presença real e indiscutível. Seja como guardiã vingativa ou como espírito protetor, sua história nos lembra que a natureza tem suas próprias regras e que desrespeitá-las nunca termina bem. Ainda hoje, viajantes, caçadores e moradores da zona da mata evitam desafiá-la, pois sabem que basta um erro para sentir seu poder. E você? Se encontrasse sinais da comadre Fulozinha em uma caminhada pela floresta, o que faria? Daria as costas e seguiria seu caminho? Ou deixaria uma oferenda para garantir sua proteção? Talvez o melhor seja sempre respeitar os mistérios da mata. Afinal, quem garante que não há olhos invisíveis observando cada passo que você dá? Se gostou dessa história e quer conhecer mais lendas misteriosas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, na próxima vez que entrar na floresta, preste atenção nos assovios misteriosos. Pode ser um aviso de que você não está sozinho.